Mais um vídeo falando sobre filme que eu acabei de ver, sem roteiro, uma crítica, um comentário, não chega a ser uma crítica. Mas hoje eu vou falar sobre Bugman, ou o Bicho-Papão, o conto. Bicho-Papão, o seu medo é real. Por alguma razão, o filme mudou de título depois do primeiro anúncio. Não sei porquê, mas esse filme ele é a adaptação de um conto do Stephen King, que já há um tempo ele não é mais sinônimo de qualidade. Eu não sei se é porque o Stephen King vende os seus direitos com muita facilidade, ele é meio desapegado, mas é cada gente que pega esses direitos e faz filmeco, né? Faz anos já que eu não consigo ver um filme bom dele. E nesse caso, esse é um conto que já preocupa, porque conto, normalmente para longa, fica esticado. Mas o bom sentido disso é que os roteiristas desse filme são os roteiristas do Lugar Silencioso. O diretor é o Rob Savage, que é um mestre do terror, já diria até que é um James Wan, que é aquele cara que pega pouquíssimo dinheiro e faz um mar de bilheteria. Os estúdios adoram isso, né? Você pega um cara que tem uma boa ideia, que tem criatividade, que é um entusiasta do cinema, e aí você entrega a bilheteria para ele e, consequentemente, acaba dissolvendo um pouco a criatividade. Eu não sei se é a imposição dos estúdios, mas sempre acontece. Tanto que o James Wan fazia filme melhor quando ele não tinha bilheteria, né? Mas, fora isso, a gente tem um elenco interessante. Temos aqui o David Dastmalchian, que é um ator maravilhoso, né? Ele tá no Oppenheimer, ele fez o Esquadrão Suicida, ele fez os Suspeitos, e lembrando dos Suspeitos, ele me parece o Paul Dano, sabe esse cara meio maluco, cara de doido, e ele é muito alto, e o filme consegue aproveitar muito bem a altura dele, e aí a gente começa a entrar nos pontos positivos desse filme. O elenco infantil dele é um espetáculo, e o filme dá abertura para as crianças atuar, isso é maravilhoso. A direção, né, a condução das cenas de terror é muito funcional também, embora às vezes saia meio clichêzão. Sabe, bola rolando pro escuro, tensão, criança olhando embaixo da cama, tensão. Mas ele aproveita muito bem os atores, ele aproveita muito bem os cenários, toda hora ele brinca com reflexo de forma criativa. Então eu diria que o filme, em questão da direção, principalmente dessas condições de suspense, funciona. Só que esse filme, ele baseou o seu marketing em falar sobre como as pessoas estão assustando no cinema. A própria produtora publicou, né, um vídeo mostrando as reações no cinema com câmera escondida, e isso aqui é muito preocupante. É preocupante porque, no final das contas, o susto ele é muito barato. O susto você assusta porque você tem medo de assustar, você está prezando o seu bem-estar, você não está com medo pelos atores, pelos personagens, né? O que significa que não necessariamente o filme precisa ser bom, a cena precisa ser bem conduzida, basta assustar que a gente assusta. É muito simples conduzir uma cena de susto, ainda mais num nível profissional que a gente está falando aqui, né? Não é cinema independente. Nesse caso, não é mérito nenhum você arrotar falando que o seu filme está assustando as pessoas no cinema. Mas a verdade é que o filme, para quem for esperando susto, vamos assustar, cinema para ir com os amigos ficar rindo, talvez vai sair um pouco decepcionado, porque o filme estica bastante. Ele tem 1h30, ele parece ser pequeno, mas é aquele filme que vai repetir muito drama familiar, vai ter a relação entre pai e filha, que é legal, tá? Porque nos filmes atuais de terror, você repara depois de Corra, como o cinema de terror está se baseando em alegorias para criar a história. Então no Sorria, ultimamente, o Sorria teve alegoria sobre depressão. Então você que tem algum tipo de depressão, você fica mais aberto a ter esse monstro que te engole, né, que as pessoas não conseguem ver, mas ele pode te matar. São alegorias, né? Nesse caso tem uma alegoria aqui que eu não vou deixar tão explícito, porque a ideia não é dar spoiler, né? Mas existe uma alegoria interessante, nada sensacional, a verdade é essa, assim, é uma ideia que vira um filme, mas a questão a primeira parte do filme é muito, muito bacana, principalmente antes deles querer entregar o filme à ação, porque a última sequência do filme é um filme de ação. Esse é um problema, né? Os filmes, eles criam um monstro que é muito letal, que aí tem esse detalhe também, é letal com coadjuvante, porque com os protagonistas eles enrolam que é uma beleza, mas é um vilão muito letal, muito forte, que no final alguma coisa muito besta é o seu ponto fraco, é água, é luz, é fogo, os sinais está aí para provar isso, né? A água, um copo d'água mata o alienígena, mas aqui tem esse mal também. Mas o elenco convence. A atriz principal, que é uma mistura aí de Billie Eilish com Anna Taylor-Joy, ela manda bem, ela consegue entregar o que precisa, que não é muito, também muita coisa, mas
O ator principal é muito bacana, a criança é maravilhosa, talvez é a melhor parte do filme. E os efeitos especiais é um pouquinho datado, principalmente por estar ali no escuro e tudo, mas não é um filme gráfico. Então é aquele filme mais adolescente, mais infantil quase, assim. Eu digo adolescente porque a protagonista do filme é uma adolescente que o filme tende a ter o protagonista parecido com o público-alvo, né? Então aqui você tem aquele drama escolar, aquela questão do luto, que uma pessoa que perdeu alguém não está sabendo lidar com isso e isso reflete nas amizades na escola, é a pessoa descobrir na bebida, o cigarro, aquela coisa toda, meio rebelde, ouvindo fone de ouvido. Então, em geral, não se pode pedir tanto de um filme que é declaradamente um filme com esse tipo de público-alvo, que é um público menos exigente. Mas tá bom que eu já falei demais de Bookman. Espero que tenha ficado claro aí a minha opinião, né? Esse tipo de vídeo que eu tô fazendo mais rápido, sem roteiro, sem nada. Se gostar, deixa um feedback, um comentário, se quiser que eu fale de um filme específico. Então é isso, escreve no canal também, até o próximo vídeo e tchau.